Vamos lá. Então, vamos começando a aula de hoje. Vamos aprender sobre Drawdon. A gente vai dar uma pausa ali na questão do WFA para a gente conseguir aprender sobre Drawdon e depois a gente voltar para o WFA e para os estudos. Então, o que é que vai ser Drawdon? Drawdon é tudo que envolve rebaixamento de saldo. Então, se a gente tem um rebaixamento de saldo quando a gente está positivo, a gente teve um Drawdon. Se a gente colocou R$ 1.000 na conta e o dinheiro caiu para R$ 800, a gente teve um Drawdon. Então, uma das grandes dificuldades do pessoal é saber, na questão do Drawdon, como aumentar os contratos de uma estratégia, como diminuir, como avaliar se uma estratégia é boa ou ruim, e avaliar o Drawdon está em conjunto com o WFA. Então, por isso que eu pausei o WFA, a gente aprendeu um pouco sobre WFA, a gente vai entrar um pouco no Drawdon agora, e depois a gente vai voltar para o WFA. Então, a gente vai focar hoje no Drawdon absoluto. Então, o que é o Drawdon absoluto? É todo o Drawdon que envolve o desempenho de uma estratégia. Então, seja ele, coloquei R$ 1.000 e a conta caiu para 800, ou seja ele, coloquei R$ 1.000, a conta subiu para 2.000 de capital e depois ela caiu para 1.500. Então, isso é um Drawdon. Então, basicamente, para a gente poder calcular quanto que a gente precisa de capital para a gente poder operar uma estratégia e com quantos contratos, a gente precisa saber o Drawdon médio dela. E para a gente saber o Drawdon médio dela, a gente pode pegar ou um histórico na conta real, ou a gente pode pegar o histórico dos estudos que a gente tem feito no MetaTrader e calcular esse Drawdon. Então, eu vou fazer um exemplo aqui em cima da estratégia do índice que a gente tem operado no ao vivo, e depois a gente volta ali para a estratégia do MetaTrader. Então, aqui no índice, como que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui quais foram os rebaixamentos aqui que a gente teve aqui nas regiões onde o capital atingiu um pico máximo e depois ele retornou, né? Então, a gente teve alguns pontos aqui que foram essas regiões aqui. Então, essas regiões aqui a gente vai considerar elas como Drawdon. Então, aqui a gente vai vir aqui, vai fazer os nossos cálculos e a gente vai estar calculando aqui o nosso Drawdon médio. Então, é isso aqui que a gente vai buscar compreender na nossa estratégia. Então, esses aqui foram os Drawdons. E aí, Vitão, como que eu faço para avaliar um Drawdon? Você vai pegar todo o pico de lucro que a estratégia teve e calcular quando teve um rebaixamento nela. Vai ter um ou outro Drawdon ali, galera, que eu não vou calcular aqui agora, porque o objetivo aqui é entender o conceito e não fazer exatamente como deve ser feito. Mas todo picozinho de lucro ali, a gente vai calcular qual foi o rebaixamento e depois a gente vai fazer o cálculo do Drawdon. Uma coisa que é muito importante a gente perceber é o seguinte: por que, que o ideal é fazer os estudos com um contrato? Porque imagina o seguinte, se aqui fosse a estratégia operando com um contrato, depois foi para 2, depois foi para 3, depois para 10, como que a gente ia fazer esses cálculos aqui? A gente ia ter que calcular um por um dos Drawdons, ver a quantidade de contratos que operou, dividir pela quantidade de contratos, o Drawdon pela quantidade de contratos, para depois a gente fazer o cálculo do Drawdon. Então é muito mais trabalhoso do que de fato a gente pegar aqui e fazer com um contrato só. Então nesse caso aqui tem até ali a partir de maio começou com 2. Então a gente vai fazer aqui com um primeiro, depois a gente volta lá e vai para o MetaTrader e olha em cima daquela estratégia. Então, como que a gente vai aplicar a fórmula do Drawdon? O Drawdon ele é feito a partir de uma fórmula que o Robert Pardo desenvolveu. Inclusive, galera, a partir dessa semana a gente vai começar a estudar alguns livros que são necessários para a gente poder desenvolver o nosso estudo. Eu vou passar um livro lá para vocês poderem estar fazendo a leitura e aí a gente vai tocar a ficha. Então, vamos lá. Fórmula que o Robert Pardo desenvolveu e tem outros caras da literatura que desenvolveram também. A fórmula do Robert Pardo vai ser a seguinte: tamanho do Drawdon médio, ou seja, a gente vai pegar a média de todos os Drawdons que aconteceram no período que a gente está avaliando e vamos multiplicar por 2,25. Então, dessa forma, a gente vai conseguir encontrar quanto que a gente precisa de capital para operar com um contrato na estratégia. E depois que você desenvolve essa fórmula, o que é que você vai precisar fazer? Vitão, quando que eu subo os contratos? A gente vai pegar o valor de um contrato e multiplicar por 2,25. Esse é o jeito certo, gente, de não quebrar a conta. Esse é o jeito certo de você sobreviver ao mercado financeiro. E não existe um atalho. Muita gente tenta pular essa etapa aqui, galera. Muita gente tenta pular e acaba se ferrando. Eu tô cansado de ver a galera se ferrando. Inclusive, aluno da mentoria lá, que eu só ensinava as estratégias, não ensinava isso aqui para você, que eu tô ensinando para vocês, os caras quebravam conta. Então, assim, o que é que eu recomendo?
Não pula isso aqui, não pula essa etapa, porque se você pular, você vai acabar quebrando. Então vamos lá, vamos pegar aqui a estratégia do nosso amigo. Deixa eu pegar logo aqui umas 3 calculadoras aqui que a gente vai precisar delas. Então vamos lá, vamos pegar a nossa estratégia do nosso amigo índice. Então muita gente aqui vacila nesse ponto, que é o que? Começa a operar no mercado e não sabe nem avaliar o drawdown de estratégia. Então eu vou deixar separado aqui 2 calculadoras e aqui no outro PC eu vou deixar mais 2 aqui, só um minuto. Deixa eu só zerar. Aqui no PC eu vou ir somando aqui e depois tira a média pelo outro. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Qual foi o primeiro drawdown dessa estratégia? Foi aqui, ó, dia 27/11 de 2023. Então daqui para cá o capital caiu de R$ 673 para R$ 413 reais. Então vamos lá, 673 menos 413. A gente teve um drawdown aqui. Putz, as calculadoras aqui fecharam, só um minuto. A gente teve um drawdown aqui de R$ 260 reais nesse período aqui, que durou ali mais ou menos uns 5 dias, talvez. Vamos dar uma olhada ali, inclusive. Calma aí, galera, deixa eu só ver aqui que esse PC tá bem lento, hein. Esse PC não, né? Esse notebook. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui, gente. Ih, cara, o PC travou total aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Vai ajudar bastante. Só um minuto aqui, galera. Calculadorazinha aqui, vamos lá. Uma calculadora, vamos pegar a segunda. 2 calculadoras. Então vamos lá. Esse período de drawdown aqui, ele durou do dia 27/11 até mais ou menos aqui, ó, 6/12. Então durou ali uma semana e meia. Foi a duração desse drawdown aqui. Putz. Ah, caraca, meu Windows aqui hoje tá bugado, hein. Deixa eu só ver aqui. Só um minuto, galera, de novo. Pessoal, vou ter que deixar na outra tela ali a outra calculadora, que quando eu tô abrindo 2 aqui, ele tá fechando. Eu não sei qual que é o motivo. Mas vamos lá. Então a gente teve um drawdown aqui de R$ 260 reais. Durou mais ou menos uma semana e meia. Então o outro drawdown que ocorreu aqui foi no dia 11/12. Então o que acontece? Esse drawdown do dia 11/12, a gente teve aqui um drawdown que foi mais ou menos uma repetição ali, inclusive do outro, né? Tava em R$ 696 reais. Então a gente estava em R$ 696 reais, R$ 691 reais, e o capital caiu para R$ 470 reais. Então a gente teve um novo drawdown aqui que aconteceu nesse período, na estratégia do índice. Então 690 menos 471, um drawdown de R$ 219 reais. Então quem quiser vai somando junto aí comigo, depois a gente vai chegar aí na nossa contabilidade. Então vamos lá. Então a gente teve aqui 2 drawdowns aqui que aconteceram e vamos continuar o nosso cálculo aqui. Então a outra vez teve um drawdown, eu não vou considerar esse aqui porque foi um período aqui de recesso. Eu vou considerar esse cara aqui, ó. R$ 1.080 reais foi no dia 10/1 e o capital caiu para R$ 828 reais. Então aqui é mais um drawdown. Então R$ 1.080 reais menos 828, a gente teve R$ 252 reais de drawdown. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa tirar uma média. Então a gente vai somando com os outros drawdowns que a gente já fez. Então até agora 3 drawdowns aqui. Logo após, a gente teve esse outro drawdown aqui, que foi um dos maiores drawdowns da estratégia, que foi no dia 18/1, R$ 1.240 reais, que o capital caiu aqui para R$ 524 reais. Então a gente vai pegar aqui e vai subtrair novamente R$ 1.040 reais. Vamos só confirmar se foi isso mesmo. Tá aqui, ó, R$ 1.240 reais para 1.200 ou para R$ 524 reais. Então vamos lá, R$ 1.240 reais menos R$ 524 reais. Então aqui foi um drawdown de R$ 716 reais. Então a gente vai somar esse carinha aqui e aí a gente vai para o próximo drawdown. Então vamos para o próximo drawdown aqui, que foi esse cara aqui. A gente atingiu aqui R$ 1.560 reais e o capital caiu para R$ 862 reais. Então a gente vai vir aqui e vai somar, ou vai subtrair. R$ 1.560 reais menos 842, um drawdown de R$ 718 reais. Então vamos somar aqui. Então, depois disso, a gente teve esse outro drawdown aqui, que foi em março, R$ 1.480 reais, e o capital caiu aqui para R$ 494 reais. Então, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, R$ 494 reais. Então, foi R$ 1.480 reais,
foi o pico máximo, menos R$494. Foi o maior drawdown desde que a estratégia começou, R$986. Então, vamos anotando aqui e vamos somar aqui mais um. Após isso, a gente teve um novo drawdown aqui, ó, que foi esse carinha aqui, ó, do dia 8/4, que a estratégia chegou a R$1.100 e depois ela caiu para R$907. Então, vamos lá, R$1.100 menos R$907. Então, foi um drawdown de R$193. Então, vamos colocar ele aqui na soma. Após isso, a gente teve um novo drawdownzinho aqui, ó, um drawdown novo aqui. Foi esse cara aqui, ó, R$2.820 e o capital caiu aqui para R$1.124. Só que aqui já foi com 2 contratos. Então, a gente vai ter que fazer a conta aqui com R$2.820 menos R$1.120, deu R$1.700. Agora a gente vai dividir isso aqui por 2. Divididos por 2, deu R$850. Então foi o segundo pior drawdown aqui da estratégia na série histórica dela. Então após isso, a gente teve um novo drawdown aqui, ó, R$1.990. E o capital caiu aqui para R$1.650. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, R$1.990 menos R$1.650. Deu R$340, só que foi com 2 contratos. A gente tem que dividir por 2. Então vai dar 170. Vamos aqui anotar mais um drawdown dessa estratégia. Após esse período, a gente teve um novo drawdown aqui, dia 20/6. Capital chegou a bater R$2.200 e ele caiu para R$1.960. Então a gente vai somar mais um drawdown aqui, R$2.200 menos R$1.960. A gente teve um drawdown de R$240. Só que foi com 2 contratos. Então tem que dividir para a gente tirar aqui por 120. Então a gente teve 120 de drawdown. Então, nono drawdown aqui da estratégia. E após isso aqui, esse carinha aqui eu não vou considerar porque foi um dia de loss aqui, 2 dias de loss. Então, a gente teve aqui, galera, vamos lá, ó. A gente teve aqui, só um minutinho. A gente teve aqui 9 drawdowns. E a média desses 9 drawdowns, a gente teve R$4.484, somando todos eles. Então, para a gente saber qual que é a média, a gente vai dividir por 9, que é a quantidade de drawdowns que aconteceram. Então, deu R$498 na média. Vamos aproximar esse número para R$500. E aí, segundo o Robert Pardo, o que é que a gente tem que fazer? Deixa eu tentar abrir a calculadora aqui agora que eu peguei a média. Só um minutinho aqui, esse PC aqui não ajuda. Mas é onde está a tela do... É onde está a tela do índice aqui. Deixa eu ver se ele carrega aí, só um minuto. Ah, agora foi. Então, deixa eu ver se ele abre aqui. Isso aí. Então, a gente tem aqui um drawdown de R$500, médio. Então, o que é que o Robert Pardo fala pra gente? Que a gente tem que pegar a média do nosso drawdown, da nossa estratégia que a gente quer operar, e multiplicar por 2,25. O que é esse 2,25? Esse 2,25 é o valor da média dos drawdowns que aconteceram nessa estratégia, vezes 2,25. Então, eu estou pegando o drawdown médio, que é R$500, e colocando 2 vezes 0,25 o valor dele. Então, vai dar R$1.125. Então, aproximado aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Para mim poder começar a operar essa estratégia amanhã e não correr o risco de quebrar ela, porque eu não tenho como controlar, eu não tenho como saber se amanhã vai começar um novo drawdown. Então, o que eu consigo calcular é o que? A estatística, qual que é a probabilidade de acontecer um novo drawdown aqui. Ou seja, nos últimos 6 meses, a gente teve 6 meses aí operados. Nos últimos 6 meses, a gente teve 9 drawdowns. Então, se a gente for pegar isso aqui e multiplicar por semanas, para a gente poder ter uma noção mais básica, então são 6, cada mês são 4 semanas, né? 6 vezes 4. Nas últimas 24 semanas, a gente teve 9 drawdowns. Então, a gente vai ter aí mais ou menos, se a gente calcular aqui, uma probabilidade, deixa eu fazer uma conta aqui para a gente poder chegar a um valor aproximado, a gente vai ter mais ou menos uns 10 a 15% de chance de começar a operar aqui em uma semana que vai começar com drawdown. Então, o drawdown tem duração ali de mais ou menos entre 3 dias a 8 dias, então vai dar mais ou menos uma semana e 2 dias. Então, o que é que acontece? Tem uma chance aqui da gente performar mal, de mais ou menos uns 10 a 18% de probabilidade
de eu começar essa estratégia aqui e ter um drawdown nela. Então, para que vai servir essa conta aqui? Para mim não correr o risco de colocar R$1.000 na conta e o capital quebrar. Então, vamos imaginar que eu comece num período que teve o drawdown, a estratégia não vai sobreviver, a minha conta não vai sobreviver porque eu não calculei da forma correta, e isso vai criar heurísticas e vieses na minha cabeça. Então, o que é que vai ser esses vieses? Eu vou começar a pensar assim, essa estratégia não presta, a estratégia quebrou minha conta, eu vou sair fora dessa estratégia porque ela não é lucrativa, a estratégia parou de funcionar. Então, você tem que calcular um capital em que o seu capital vai suportar o tamanho do drawdown médio. Então, é muito interessante que você tenha pelo menos 2,25 o valor do drawdown médio. Então, porque se eu começar a operar amanhã, minha conta vai sobreviver. Então, como que eu faço para poder aumentar os meus contratos? Vamos tirar aqui pela média, galera, do drawdown, do histórico da estratégia. A estratégia tem um drawdown médio aqui de R$750, né? Essa média do drawdown dela aí nos últimos 5 anos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui em cima desse drawdown aqui, né? A gente vai multiplicar ele por 2,25. Então, vezes 2,25, eu preciso de aproximadamente aqui R$1.600 para poder operar essa estratégia. Então, vamos deixar 1.600 para a conta ficar redonda. Então, basicamente, para mim operar um contrato, eu vou precisar de R$1.600. E a primeira lição que vocês têm que aprender, cada estratégia tem um comportamento diferente de performar, ou seja, cada estratégia ela vai ter uma curva de performance diferente. Então, não existe uma conta universal, como é pregado, pela internet afora, que é R$1.000 para cada contrato. Tem estratégia que tem drawdown de R$2.000. Então, se você quiser operar ela, você vai precisar de R$2.000 vezes 2,25. Porque se você começar a operar ela e começar no drawdown, você vai quebrar a conta. Então, o ideal é que você saiba o histórico da sua estratégia para você poder saber qual que é o drawdown médio e calcular quanto que você precisa para operar com um contrato. Então, se eu quiser aumentar para 2 contratos aqui, eu teria que fazer vezes 2,25 para 2 contratos. Então, eu precisaria de mais ou menos R$3.600. R$3.600, R$3.200. Se eu quiser aumentar isso aqui para 3 contratos, eu vou ter que fazer esse valor aqui por 2,25. Vou precisar de R$8.100. Então, se eu quiser operar isso aqui com... Por que eu estou aumentando por 2,25? É o valor da quantidade de contratos anteriores vezes 2,25. Então, aqui agora... Perdão, gente. Se eu quiser operar aqui com 4 contratos, quanto que eu preciso? 2,25. 4 contratos eu preciso de R$18.000. Aí vocês vão falar, mas Vitão, R$18 é muito dinheiro para mim operar só com 4 contratos na conta. Galera, para você não se arriscar e não se expor, isso aqui é o ideal. Então isso aqui é o ideal, é o que o Robert Pardo fala. Você não deve se expor ao risco. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o seguinte, a média de drawdown é R$750. Se você pegar o pior drawdown aqui que a estratégia teve, que foi R$980, vezes 4 contratos, você vai perder R$3.900 da sua conta. Seu capital vai cair para 15 mil. Não vai te afetar. Você ainda vai continuar operando com os 4 e muito provavelmente no próximo mês você vai recuperar esse valor que você perdeu. Agora imagina um cara que está operando com 5 mil na conta e ele perde R$3.990 no primeiro mês que ele começa a operar. Só sobrou 1.100. E aí, esse cara vai ter o psicológico para continuar na estratégia? Esse cara vai continuar sendo disciplinado na estratégia dele? O pior de tudo, esse cara vai ter que voltar para um contrato. Para esse cara recuperar esse capital aqui agora, vai demorar uns 4, 5 meses. Ele vai ter essa paciência de esperar? Para ele voltar para estaca zero, para depois ele começar a lucrar? Então, basicamente, a importância de saber essa fórmula é justamente isso. Você não se expor demais ao risco, porque o que faz as estratégias boas se tornarem estratégias que não trazem retorno para o investidor é o fato do investidor ser indisciplinado, do investidor assumir risco que o capital não permite assumir. Então, basicamente, você tem que ter esse cuidado. Então, essa é uma conta aqui que muita gente ignora. E qual que seria a solução aqui? Eu tenho 18 mil, vou operar só com 4 contratos? Não, cara. Você quer operar com mais 3 contratos aqui, por exemplo? Pega uma outra estratégia de índice e opera. Separa esse dinheiro aqui em 2, de repente, coloca 8 mil numa conta e deixa 10 mil na outra. E aí, uma conta com 10 mil você opera com 4. Ah, Vitão, mas você não disse que tem que ter 18 mil na conta? Sim, mas você tem 18 mil em 2 contas. Você tira 8.200 de uma conta, coloca para operar uma estratégia ali com 2, 3 contratos, e com 10 mil você opera
outra estratégia com 4 contratos. Só desse jeito você vai conseguir se alavancar, que é utilizando um portfólio de estratégias. Você operando várias estratégias, dividindo o seu capital para operar em várias estratégias, que é o que eu explico lá nas aulas do site, o que eu estou explicando aqui agora. Então, você vai pegar o seu capital, vai dividir em várias estratégias e aí você vai descorrelacionar o seu risco, não vai ficar mais dependente do risco de uma estratégia só, e dessa forma você vai conseguir se alavancar. Agora, pegar todo o seu dinheiro e operar alavancado em uma estratégia só é loucura. A probabilidade de quebrar é muito grande. Um bom exemplo é hoje. Imagina, por exemplo, você tem 10 mil. Você pegou, vou até fazer um exemplo melhor, você tem 6.400. Em vez de você pegar e operar 3 contratos no dólar ou 3 contratos no índice, é mais prático você separar o capital em 2, operar um contrato no índice e 2, ou um contrato no dólar e 2 no índice. Porque hoje o que é que aconteceu? Operando com um contrato no dólar, você perdeu R$ 320. Então, menos 320. Mas operando dois contratos no índice, você ganhou 200. Você saiu no dia hoje, menos R$ 120. Hoje você amenizou o loss. Então, a longo prazo, esses loss vão ser amenizados, não vão impactar tanto no seu capital, porque concordam comigo que é mais difícil fechar o índice e o dólar negativo do que fechar um só. É muito mais provável você fechar um só negativo, a probabilidade, do que os dois fecharem negativos. Então, a longo prazo, além de suavizar o tamanho do seu loss, você vai estar lucrativo. Porque se você pegar o dólar nos últimos 25 dias, ele está positivo R$ 630 e o índice deve estar aí uns R$ 1.500. Ou seja, com R$ 6.000 você está fazendo aí R$ 2.130. Então, vamos até pegar e fazer aqui, melhor ainda. Vamos pegar aqui, vamos puxar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos puxar para a gente pegar exatamente uma simulação aqui do que é você dividir o seu risco. Vamos pegar do dia 13 até o dia 8 aqui, ó. A gente está com R$ 848 com 2 contratos aqui de lucro. E vamos vir aqui no dólar. Vamos vir aqui no dólar e vamos pegar aqui o dólar do dia 13 até agora, R$ 610. Então, R$ 848 mais 610 está com 1.458 de lucro aqui nos últimos, sei lá, vai fechar ainda 30 dias, deve estar uns 27 dias aí. Nos últimos 27 dias. Para um capital de 6 mil, galera, é bastante grana. A gente está falando aí de 20%. Isso que daria para diluir mais ainda. Você poderia estar operando em um contrato na estratégia do índice, do KV, com o filtro do SRA, mais um contrato no Markov ali de repente, e mais um contrato no dólar. Ou 2 contratos no KV, um contrato no Markov e um contrato no 5/7, por exemplo, mais abertura. Então, você poderia diversificar ainda mais. Então, o trader, ele tem que ter o objetivo dele, o quê? Diversificar o capital dele para ele conseguir sobreviver às curvas e flutuações que as estratégias têm com o decorrer do tempo. Então, o ideal é que vocês operem, assim que tiver o capital, obviamente, um portfólio de estratégias para vocês poderem ter esse capital, né? Então, deixa eu ver aqui repete novamente a fala, porque ser 1.600 de capital, pois a média era menor da média do Drawdown multiplicando por 2,25. É porque a média dos últimos 7 meses, Denis, tá dando R$ 500. Eu aproximei aqui para a média dos últimos 3 anos para a gente ter um valor mais aproximado. Então, a média dos últimos 3 anos tá dando mais ou menos R$ 750. Então, eu cheguei em 1.600 multiplicando 750 vezes 2,25. Essa é a média aí dos últimos 3 anos. Então, o que acontece, galera? Basicamente, a gente vai usar isso aqui para a gente poder calcular qual que é a probabilidade de acontecer um drawdown. Então, o que é que a gente vai mapear? Foram quantos dias operados? 592 dias. Desses 592 dias, quantos dias foram em drawdown? Vamos colocar que foram 80. Vamos até tentar. Vamos fazer essa conta aproximada aqui. A gente tem tempo hoje para fazer isso. 27/11 até o dia 29/11. Foram 3 dias. Vamos somar aqui, ó. Foram 3 dias o primeiro drawdown. Então vamos lá, ó. 3 dias aqui de drawdown. Na verdade não, esse drawdown aqui ele durou até o dia 6/12. Então vamos contar até por pregão. Vou pegar aqui pelo outro computador. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos vir em março. Então, ou novembro de 2023. Então, o drawdown começou no dia 27 de novembro e durou até o dia 6 de fevereiro, ou 6 de dezembro. Então, vamos lá. Por pregões, ó, foi um pregão, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Foram 8 dias. Então vamos somar aqui, ó. 8 dias. Qual que foi o outro drawdown aqui da estratégia? Foi esse carinha aqui, ó. Do dia 10 do 1 até o dia 11. Então foi mais um dia aqui, foi um drawdown bem de leve, mais um dia. O outro drawdown aqui, ó, foi do dia 18 do 1 e ele durou aqui, ó, até o dia 25 do 1. Então vamos pegar isso aqui, vamos para janeiro aqui. 18 foi um pregão, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver, 5, 6, né? Foi até o dia 25, foi isso? Até o dia 25, 6 dias, ó. Então vamos somar aqui, ó. Mais 6. Qual que foi o outro drawdown que teve aqui, ó? Do dia 8 do 2 e ele durou aqui até o dia 21 do 2, ó. Então vamos pegar aqui. 8 do 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dias, deixa eu ver aqui. Até o dia 21. 10 dias, ó. Foram 10 dias aqui. Então vamos somar esse cara aqui, mais 10 dias. Então vamos puxar aqui o próximo drawdown aqui, ó. O outro drawdown foi do dia 5 do 3 até o dia 26 do 3. Então esse aqui foi bem maior. Então vamos lá, ó. 5 do 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dias, ó. Vamos lá, mais 16 pregões. Então vamos pegar o próximo aqui. Um dia aqui de drawdown. Esse cara aqui foi um dia, né? Um dia. 2 dias aqui. 2 dias de drawdown. Deixa eu ver. Aqui foi 2 dias. E aqui agora foi do... Deixa eu somar aqui esses carinhas aqui. 2 dias. Mais 2 dias. Então vamos pegar aqui, ó. 16 do 5 até o dia 4 do 6, ó. Então vamos pegar aqui 16 de maio até o dia 4 do 6, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias, ó. Vamos somar aqui 14 dias. Então, mais 14 dias. Depois disso, a gente teve um outro drawdown aqui, que foi do dia 12 do 6 até o dia 18. Então, vamos lá, ó. 12 do 6 até o dia 18. 1, 2, 3, 4, 5 pregões aqui, ó. Mais 5 pregões. Depois, a gente teve um outro carinha aqui do dia 20 do 6 até o dia 27. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 dias. Então, foram 68 dias de drawdown. Quantos dias aqui eu operei? Vamos fazer conta aqui agora para a gente ver quantos dias a gente operou aqui nessa estratégia. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar aqui pela média, né? Eu não vou nem fazer a quantidade de dias aqui. Vai dar, deixa eu ver, pela média aqui foram 6 meses, 22 dias, ou 22 pregões por mês. Então, a gente vai fazer aqui 22 vezes 6. Foram 132 dias aqui, ó. Mais ou menos deve ter dado uns 132, 158. Vamos aproximar aqui para 140 dias. Então vamos lá, ó. 140 dias foi o período aqui que a gente teve de operações aqui na estratégia. Então vamos colocar aqui, ó, 50% do tempo estava em drawdown. Vamos ver aqui. Não, tá próximo. 142 dias mais, deixa eu ver aqui, 46%. Vamos ver aqui, ó, 46. Aqui, ó. Então, 46% do período passou em drawdown. Então, o que acontece? Agora eu tenho que calcular qual que é a probabilidade de eu começar um dia e ter um loss. Porque às vezes você pode começar no final do drawdown, no meio do drawdown, e aí tem um dia de gain, então o cálculo dá uma mudada. Para fazer isso, eu vou fazer pelo WFA. Então, aproximadamente ali, fazendo a conta aqui de cabeça por cima, a gente vai chegar nessa parte aqui, aproximadamente, eu vou ter aqui, mais ou menos, uns 18, como eu falei, entre 10 a 18% de chance de começar no início de um drawdown, vou ter entre 6 a 12% de chance de começar no meio de um drawdown, e aí pegar uma fasezinha ruim, se eu for começar essa estratégia. E eu vou ter aqui mais ou menos uma probabilidade de 5 a 8% ali de começar no final do drawdown e começar no período bom. Então, a gente consegue pegar esses cálculos e à medida que a gente vai tendo dados históricos da estratégia, maior probabilidade da gente calcular. Então, a gente já trabalha tranquilo. Por isso que eu falei com a galera, quando teve esse período de drawdown ali em maio, que eu falei, galera, geralmente tem a retração e após a retração a estratégia fica ali umas 3 semanas expandindo direto só de lucro. Depois tem um drawdown.
Então, a média de drawdown da estratégia está a cada 3 semanas. A gente tem ali um períodozinho de drawdown ali, né? Então, deixa eu só pegar aqui a outra tela aqui, para a gente poder fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui. E já vamos tocar a ficha aqui na... Deixa eu só fazer o seguinte aqui, galera. Só trocar a tela aqui. Então, vamos lá. Deixa eu cancelar essa tela aqui. Então, como que essa estratégia aqui, ela consegue ser lucrativa, tendo 40% do tempo dela ali, ela tá em drawdown, né? Ela tá em desempenho ruim, 40% ali. Opa, compartilhar a mesma tela. 40%, 45% do tempo ela tá em drawdown. Isso acontece por causa da expectativa matemática e do payoff, que é o que eu falei para vocês ali. A gente teve uma aula disso, sobre expectativa matemática. Isso acontece por causa do ganho médio da nossa estratégia e do prejuízo médio da nossa estratégia. Então, a gente consegue ser lucrativo a longo prazo. Deixa eu só pegar aqui o... Só um minutinho aqui. Só pegar aqui o relatório aqui do último estudo que a gente fez. Deixa eu só ver aqui porque ele não está carregando. Galera, só um minuto aqui porque o meu... Ah, tá. O meu meta aqui, ele tava com problema na aula de sexta-feira que eu fiz com o pessoal. Mas agora eu acho que ele tá correto aqui. Vamos lá, vamos desmarcar esse cara aqui. E vamos clicar aqui. Pronto, deixa ele carregar aqui. Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem o mesmo histórico aqui no MetaTrader, ó, da estratégia que a gente fez na última aula do robozinho de sequenciamento de candles. E a gente consegue fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Basta eu passar o mouse por cima aqui, que ele vai mostrar qual foi o pico de lucro. E se eu passar o mouse aqui por cima e deixar aqui um tempo para baixo, eu vou ver qual foi o pico de loss aqui. Então, eu consigo fazer aquele mesmo cálculo que eu fiz no Profit aqui, somar a média de drawdowns e ter uma noção de quanto que é o drawdown da estratégia. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai pegar para aumentar os contratos, fazer vezes 2,25. Vitão, então quer dizer, cara, que para mim poder ir aumentando os contratos, vai chegar um período ali que vai estar com 18 mil reais. E para me aumentar para, sei lá, para 5 contratos, eu vou precisar de 40 mil. Mais ou menos isso aqui, galera. Porque o que acontece? Se você seguir essa minha lógica aqui, o que é que vai acontecer? Para você chegar e sair de 4 contratos em uma estratégia e ir para 5, você vai ficar limitado. Ou esperar ela te entregar um lucro dobrando o teu capital com 3, 4 contratos, ou você vai criar novas estratégias, colocar elas para operarem dentro do seu capital. À medida que elas vão ganhando dinheiro, você vai colocando mais estratégias. E aí, como vai chegar um momento ali que você vai estar com 22 mil e você vai estar operando 9 contratos. Como isso? Operando ali 9 estratégias. Você pode estar operando cada estratégia com, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 22 mil de capital. 22 mil dividido por 9, cada estratégia com 2.400. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil um trader operar 9 estratégias descorrelacionadas? O que é descorrelacionado? Por exemplo, estratégia do índice do KV mais o filtro SRA. É uma estratégia seguidora de tendência que avalia volume de negócios que acontecem, mais o filtro estocástico, e ela faz ali as operações num padrão, que se a gente fosse encaixar num padrão, seguidor de tendência. Aí você opera numa outra conta com 2.400, a estratégia aqui da sequência de candle no dólar. É uma estratégia também que negocia, em tese, a sequência, a tendência, né? Aí daqui a pouco você vai lá e opera de repente um Nexus Trend no índice. Já é uma estratégia que ela é de reversão de tendência. Então, quando tem a reversão ali que confirma a reversão, você tenta pegar o início da tendência. Então, você já está operando, ó, uma estratégia no dólar, uma no índice de tendência e uma que busca o início da tendência. Ela pega a reversãozinha ali para o final. Então, ela não tenta adivinhar o fundo, ela vai pegar ali a confirmação. Então, depois você vai para o Markov. Então, você vai dividindo aqui 9, 10 estratégias. Você vai ali para uns Zéfiros, que você calcula a volatilidade média do dólar e tenta pegar as reversões, que aí é tentar descobrir onde é que o dólar vai reverter logo no início novamente. Então, você vai estar descorrelacionado. Então, é muito mais difícil de você fechar um mês negativo operando 9 estratégias diferentes do que você fechar um mês negativo operando com 9 contratos, uma estratégia só. Então, o que é que vocês têm que fazer?
começar a estudar, ver as aulas ali que eu tô passando, junto com a do MBA, e ir se planejando. De repente, ou criar suas próprias estratégias, ou pegar estratégias que eu estou ensinando, ou estratégias que a gente for desenvolver aqui na MBA. E daí, em cima dessas estratégias, você ir se planejando, que é uma coisa que ninguém faz. Tem uma aula lá no site, eu não sei se ela está no site, mas eu vou procurar ela depois para enviar para vocês. É uma aula bem antiga, que ela tá onde eu passo 3 horas ensinando ali um portfólio de como fazer um portfólio de estratégia e como evoluir. Galera, ninguém daquela turma que estava ali online, eu vou mandar para vocês depois, conseguiu executar aquilo lá. Qual que é o problema do pessoal? Você fala, mano, se planeja, ó, tem um script, anota num PDF, anota num papel, mas anota e tem aquilo ali como referência para você seguir. Se você não tem 22 mil reais, o que é que você vai fazer? Você vai começar com 1.500. Quando chegar em 3 mil, quando seu capital chegar ali em 3 mil reais, você vai separar em duas contas e vai colocar duas estratégias. É simples. Ou se você optar por operar 2 contratos aqui no índice, a regra é clara. Vai ter uma regrinha que a gente vai usar aqui agora, vou ensinar para vocês, para quando você deve diminuir os contratos. Porque pode acontecer o seguinte, você aumentar os contratos para 2 e depois, logo em seguida, vinha um drawdown. E aí, nesse drawdown, seu capital cair. E aí, qual que é o erro do pessoal? Eu falava na aula, gente, tinha uma estratégia lá em específico que eu falava, galera, chegou em 3 mil. Se o capital caiu para 2 mil reais, diminui para um contrato. E espera até ele voltar para 3. E se tiver que fazer isso 10 vezes, você vai ter que fazer 10 vezes até romper essa região aí dos 3 mil e você conseguir operar com 2 contratos. O pessoal não tinha paciência. Chegava lá em 3 mil, aumentava para 2, voltava, ou aumentava para 2 contratos, pegava um drawdown, o capital caía para 2 mil, o cara continuava operando com 2. Aí ele insistia, o capital caía para R$ 1.000. E aí ele já não insistia mais, ele já ia tentar operar com 3, 4 para recuperar. Aí quebrava a conta. Então você tem que ser extremamente disciplinado. Você não pode negociar com a disciplina, porque se negociar você vai quebrar a conta. Não tem. Aqui, galera, a gente entrou no trade, a gente vai ler um livro depois que eu vou passar para vocês a gente vai traduzindo ele ali, vai estudando junto. Eu até já mandei hoje no grupo, né, algumas traduções que eu já fiz do capítulo 1 até o 2 ali. E aí você vai ver que o Van Tarp, que é um cara que é referência aí, depois eu falo sobre ele, o cara fala no capítulo lá, não dá pra gente negociar com a nossa disciplina, e a gente quer ter a sensação que a gente está no controle, que se a gente aumentar para 2 contratos ali, vai ter um milagre que vai fazer a gente virar e recuperar o loss. Mas não existe, galera. O resultado do mercado é aleatório. E aí, como que faz pra gente se blindar da aleatoriedade do mercado? Ter uma estratégia com expectativa matemática positiva, saber gerenciar o risco e saber quando que a gente aumenta os contratos, quando que a gente diminui. É só isso. E aí a gente vai se livrar da aleatoriedade do mercado e não importa se a gente começar 100 vezes operando num período ruim, que mesmo assim a gente vai sobreviver. E a longo prazo, olha aqui o gráfico de longo prazo. A longo prazo, olha o que acontece aqui, ó. A longo prazo tende a dar lucro. Então imagina aqui todas as vezes, ó, que deu drawdown aqui, ó. Se você tivesse desistido aqui, ó, você pegou aqui, começou a estratégia aqui, desistiu aqui, ó, você ia perder todo esse lucro aqui que deu para frente, por falta de conhecimento. Então, basicamente, a gente tem que fazer, qual que é o processo, aqui agora já estamos fazendo o caminho do processo para a construção de uma estratégia. Qual que é o processo para uma construção de uma estratégia? A gente vai pegar a ideia da estrutura da estratégia, vamos ir para a parte de otimização da estratégia. Após o período de otimização, fazer ali os parâmetros, ver qual que é o parâmetro que encaixa. A gente faz um WFA simples, onde 80% dos dados a gente otimiza os parâmetros, para a gente poder ver se a gente encontra parâmetros melhores. 20% do tempo a gente vai pegar dos dados, a gente vai rodar fora do in-sample, vamos fazer out-sample. Aí passou nesses períodos, a gente vai avaliar a curva de drawdown da estratégia, que vai ser isso aqui, e esse rebaixamento aqui, ó. Então, para a gente poder avaliar o rebaixamento, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Essa escalinha aqui, o MetaTrader já entrega por padrão. Então, o rebaixamento ideal para a gente poder avaliar numa estratégia, para a gente poder perder tempo com ela, ele vai ser entre 9, o aceitável, entre 9 até 22. É interessante que ele fique dentro dessa faixa aqui, ó. Porque abaixo de 9 significa que a estratégia praticamente nunca perde. Então a chance dessa estratégia estar em overfit
é muito grande. O que é overfit? É quando a estratégia só funciona no backtest ali, onde ela foi otimizada. Quando a gente joga no outsample, a gente não tem lucro, e quando a gente joga na conta real, a gente não tem lucro. A gente vai ver exemplos de overfit, é que a gente pegou ali, o primeiro exemplo que eu fiz de WFA deu certo, passou no WFA, então foi um exemplo bom. E quando a estratégia está acima de 22 até 27, significa que você deve tentar dar uma otimizada nela para ver se você consegue encaixar ela para dentro da nossa faixa aqui que a gente quer. Então, acima de 27 é descartado porque a estratégia não vai dar lucro. Então, por exemplo, essa estratégia aqui ela gerou lucro no período apurado aqui de 4 anos. Porém, olha o drawdown dela, foi de 68. Isso aqui significa que ela teve um drawdown no meio do caminho muito grande, onde foi aqui 3 vezes o valor da conta mais ou menos e teria quebrado a conta. Vamos puxar aqui o relatório dela. Então aqui, ó, a gente vê aqui, olha os drawdowns que ela teve aqui, ó. Foi esse carinha aqui, um drawdown enorme. Então a gente teve outros drawdowns aqui, que esse daqui também foi bem grande, durou um bom tempo. E a gente teve aqui praticamente 2 drawdowns bem expressivos, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui. Então esse cara aqui, inclusive, ele tá durando aqui mais de um ano. Então, de 2022 até agora. Ele deu uma recuperada aqui, mas ainda tá em drawdown. Então, isso aqui, se a gente vir aqui no teste do MetaTrader, ele vai mostrar o tamanho do drawdown. Mais ou menos o que eu falei para vocês, umas 2, 3 vezes o tamanho do capital inicial. Então aqui a gente tem aí R$ 5.650, que foi o drawdown dessa estratégia aqui, o maior drawdown que ela teve. Então basicamente a gente teve o quê? A gente teve um período em que a gente apanhou demais. Então essa estratégia aqui ela já não é interessante para a gente. Então eu descartaria ela porque a gente fez... Só um minuto aqui, galera. Então essa estratégia aqui, eu descartaria ela porque o backtest a gente começou com capital de 2.500. Então a gente começou com capital de 2.500. Então nesse período aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui um risco de quebrar a conta aqui, ó, porque teve 2 vezes o valor do capital. Então basicamente a gente vai ter que avaliar o tamanho do nosso drawdown para a gente saber qual que é o capital ideal para se operar essa estratégia. Então esses parâmetros aqui, eles deram lucro. Se eu quisesse operar isso aqui sem risco de quebrar, eu precisaria de R$ 5.650, ó, que é aqui ó, o valor do rebaixamento máximo líquido da estratégia. R$ 5.650 vezes 2,25. É o único jeito de eu operar isso aqui sem ter chance de quebrar. Então, ó, tá aqui, ó, precisaria de R$ 12.000. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Uma coisa é o professor Zezinho te mostrar esse relatório aqui, falar, cara, eu tenho uma estratégia aqui com um contrato, ela saiu de 2.500, ela saiu de 2.500 e veio aqui, ó, para R$ 15.000 em 4 anos, com um contrato. Você vai ficar impressionado, você vai falar, poxa, essa estratégia ela é muito boa. Só que por você não saber avaliar drawdown, não saber avaliar WFA, não saber avaliar as possibilidades de começar a operar uma estratégia e ela quebrar a sua conta, você vai vir aqui no olho da ganância. Ó. Ah, não, vou começar a operar isso aqui, vou colocar meu capital e vamos para cima. Eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. E aí o que acontece? A gente aprendeu que estatisticamente não tem como a gente saber se a gente vai começar, por exemplo, num período como esse aqui, ó. Vou colocar um C aqui, começar aqui e pegar toda essa curva de lucro é uma maravilha. Tem a possibilidade de você começar aqui, tem a possibilidade de você começar aqui também. Ó. E aí você tomar todo esse loss aqui, ó. Vamos ver aqui o que acontece. Aí você chega pro professor despreparado, o cara chega para você e fala assim, ó, se eu operar essa estratégia aqui, precisa de R$ 1.000 por contrato. Aí você vai lá e coloca aqui R$ 1.000 aqui, ó, bem nesse período aqui, ó, em 2020, no mês 5, vamos fazer aqui o exemplo aqui, ó, 2020 em maio, início de maio aqui, e vamos rodar aqui o backtest. Então você teria quebrado a conta. Você não teria sobrevivido para poder contar a história. Então tá aqui, ó. Você não teria sobrevivido, a conta teria quebrado. Então, a estratégia é ruim? Em tese, não é, né? Ela dá lucro a longo prazo. Porém, você começou com o capital errado. Então é por isso que é importante saber qual que é o capital ideal para se começar uma estratégia. Agora, se você tivesse feito a conta aqui do drawdown, sei qual que é o drawdown. Vou começar aqui com R$ 12.100. Então, 12.100 de capital. Vamos colocar para rodar no mesmo período.
Você teria passado pelo drawdown, teria sobrevivido e teria dobrado a conta. Então, é isso que eu estou falando para vocês. É muito importante saber calcular o WFA e o drawdown de estratégia. Eu, particularmente, prefiro estratégias que tenham drawdowns menores do que R$3.000. Então, essa daqui já não passaria no meu teste, né? Essa aqui, ó, vamos ver ela aqui, abrir ela aqui, a melhor estratégia que teve aqui no momento, que foi a que a gente viu na última aula. Ela teve um drawdown aqui de 3.700. Eu avaliaria ela um pouco melhor. Por quê? Porque aqui ela tem, por exemplo, ó, temos aqui nessa estratégia, ela gerou um bom lucro, R$20.000 em 5 anos é um bom lucro para um contrato. Ela tem aqui um fator lucro de 1.11, é um fator lucro dentro do ideal, ou seja, a média dele aqui tá... A média das estratégias, galera, a longo prazo, ela tem um fator lucro entre 1.10 e 1.25. Tem uma boa taxa de acerto, 73%. E aí, a única coisa que me incomodaria aqui era esse tamanho desse drawdown aqui. Eu tentaria reduzir, ver se tem algum parâmetro próximo desses parâmetros aqui que foram encontrados, para me tentar reduzir o tamanho desse drawdown. Ou eu avaliaria um pouco melhor mais um tempo essa estratégia, para me poder ver. Mas aqui já são 5 anos de avaliação, então eu tentaria melhorar isso aqui, né? Então, basicamente, seria interessante. Eu achei uma boa estratégia aqui. Porém, eu tentaria melhorar um pouco o tamanho do drawdown dela. Por quê? Porque, novamente, ó, se você começa a operar ela com menos de R$3.000 e você começa aqui nesse período ou aqui nesse período, dependendo do drawdown, você teria quebrado. Aí uma coisa que eu ia avaliar ali é o quê? Aquela métrica ali do MetaTrader, ela está mostrando o maior drawdown que a estratégia teve. Então, o interessante é calcular a média. Então, eu olharia qual que era a média dos drawdowns dessa estratégia. Em cima da média dos drawdowns, eu iria calcular qual que é a probabilidade de eu começar a operar e pegar um drawdown médio. O drawdown médio, beleza, sobrevivi. Ou seja, eu busco muito por estratégias que tem drawdown médio entre R$1.500 a R$2.000 e drawdown médio, no máximo, de R$3.000. Então, qualquer coisa abaixo de 1.500, que nem a do índice que eu acabei de mostrar ali, é excelente. Então, a média ali é entre 1.000 e 1.500, que é a média das estratégias que a gente vai encontrar. Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo de drawdown dessa estratégia aqui. Eu vou pegar só os principais. Então, a gente teve aqui, ó, 18.053, teve um rebaixamento aqui da conta para 16.327. Então, vamos lá. 18.053 menos 16.327. A gente teve um drawdown aqui de R$1.726. Então, vamos anotar aqui, ó, um drawdown. Deixa eu pegar aqui esse segundo cara aqui, ó. Então, aqui teve, ó. Deixa eu ver aqui. Passar o mouse aqui de novo. 16.850 caiu para 16.490. Então, vamos lá, ó. 16.850 menos 16.490. A gente teve um drawdown aqui de R$360. Então, a gente já avaliou aqui 2 drawdowns. Então, vamos para o próximo aqui. Então, o próximo drawdown expressivo foi esse cara aqui, ó. Então, a gente teve aqui R$23.926, caiu aqui para R$22.726. Então, vamos lá, ó. R$23.960 menos 22.000, deixa eu ver aqui, R$809. Então, vamos lá, R$22.809. Foi, opa, 23.000, deixa eu até ver de novo aqui, que eu até já esqueci. R$23.950, menos 22.809. Então, foi um drawdown de 1.141. Então, mais 1.141. Então, a gente teve aqui até agora 3 drawdowns avaliados na estratégia. Então, vamos pegar aqui. Tem outros drawdowns menores aqui, mas eu vou desconsiderar eles, eu vou focar só nos maiores. Então, R$25.960. O capital caiu aqui, ó, para R$23.127. Então, vamos lá, ó, 25.000, cadê aqui? 26.430. Então, 26.430 menos 22.950. Então, menos 22.950. Então, vamos apagar isso aqui. Então, a gente teve um drawdown aqui de R$3.480. Então, vamos somar aqui 4 drawdowns. Então, vamos para o próximo carinha aqui, ó. Então, foi esse carinha aqui, ó. 29.563 caiu aqui para 26.860. Então, ó, 29.563 menos 26.860.
E quanto aqui mesmo? 26.027 aqui. 26.950. 26.950. Um Drownon de 2.600. Então, mais R$ 2.613. Então, a gente já avaliou aqui 5 Drowdons. E aí, depois desse cara aqui, vamos pegar só mais esse aqui, pra gente ter uma noção. 31.667 caiu para 30.623. Então, vamos lá. 31.627 menos 30.623. Então, a gente teve R$ 1.000 de Drownon aqui, ó. Mais R$ 1.000. Então, vamos lá. Mais um aqui. Então, 6. Então, 10.000 dividido por 6, a gente está com um Drownon médio aqui de 1.720, ó. Tá dentro do limite aceitável. Então, 1.720 aqui, obviamente, eu peguei aqui só os mais expressivos. Tem outros Drowdons aqui que eu teria que pegar e calcular que talvez teriam baixado a média. Teria baixado bastante a média. Então, vamos arredondar essa média aqui para 1.500, com base ali nos outros Drowdons. Então, 1.500 vezes 2,25, para mim começar a operar essa estratégia com o contrato, eu precisaria de R$ 3.375. É uma estratégia que eu deixaria para operar mais para frente, quando eu tivesse mais capital e tivesse sem opções de novas estratégias para operar. Então, eu agora priorizaria encontrar outras estratégias que tivessem Drowdons menores, para mim poder dividir, por exemplo, R$ 3.000 em duas estratégias de 1.500, ao invés de colocar R$ 3.000 em uma estratégia com um contrato. É o que eu buscaria fazer aqui se eu estivesse criando o meu portfólio do zero hoje. Então, essa estratégia eu salvaria ela e deixaria ela para entrar em um segundo momento no meu portfólio, porque ela envolve um risco mais alto. Então, em 5 anos ela teve ali, sei lá, 10 Drowdons. Então, se a gente pegar aqui e dividir isso aqui numa porcentagem, a gente teria aproximadamente ali por ano, então, sei lá, 10 Drowdons ali em 5 anos. Deixa eu fazer aqui. 12 meses vezes 5 aqui, né? São 60 meses. Incorreu aqui que em 10 teve Drownon, ou em 10 vezes aqui nesses 60 meses teve Drownon. Então seria aqui, sei lá, 12% de chance aqui, né? Mais ou menos não. 60 mais 16% mais ou menos aqui. 16% de chance de eu começar a operar essa estratégia amanhã e começar nos piores Drownos, que foi o que eu estava tentando aqui calcular. Então, é um risco relativamente baixo, na minha opinião, mas eu não correria o risco de começar com 1.500 e ter logo de cara um Drownon alto. Para mim, começar uma estratégia um pouco mais alavancado, onde existe a probabilidade de risco alto de quebrar a conta, eu deixaria só se essa estratégia aqui tivesse menos de 9% de chance de ter um Drownon histórico nela logo de cara e eu quebrar a conta. Então, eu não começaria nela por agora, eu esperaria uma outra estratégia. Então, a fórmula para a gente saber quando a gente aumenta os nossos contratos é essa aí que eu acabei de explicar para vocês, fazendo vezes 2,25. E como que eu sei para diminuir a minha mão aqui nos contratos? Então, por exemplo, vamos pegar a estratégia do índice lá, que a gente fez a conta lá. Então, 1.600 é o que eu preciso para operar um contrato, que foi o Drownon lá do índice que eu mostrei para vocês. Para aumentar para 2, eu preciso aqui de 3.600. Então, para me diminuir aqui para um contrato novamente, ou seja, quando que eu vou baixar para um contrato? É quando eu tenho um rebaixamento de 1,50 do valor que eu preciso para operar os meus contratos. Então, para me operar com 2 contratos, eu preciso de 3.600. Então, 3.600 vezes 1,50 vai dar, 3.600 vezes 1,50 vai dar 5.400. Então, 5.400 menos 3.600 são R$ 1.800. Então, ou seja, se eu tiver um rebaixamento de R$ 1.800 na minha conta e a minha conta voltar para 1.800, então eu comecei a operar com 3.000, ó. Vamos fazer aqui um ótimo exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no gráficozinho aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte aqui, galera. Comecei a operar com R$ 3.000 aqui, ó. Deixa eu colocar a linha mais espessa aqui e colocar na cor azul. Comecei a operar aqui com R$ 3.000, ó. Foi tendo aqui a evolução do meu capital. Chegou aqui, eu comecei aqui com 1.600. Chegou aqui em 3.600, eu subi aqui para 2 contratos. Só que aí eu comecei com 2 contratos e eu tive um rebaixamento de volta aqui para 1.800. Eu dei o azar aqui de pegar um Drownon. Então, quando eu tiver um rebaixamento aqui de R$ 1.800, eu vou voltar a operar um contratinho.
Então, eu só vou aumentar para 2 de novo quando ele voltar aqui em 3.600. E nem que eu repita esse processo 5, 6 vezes até isso aqui romper assim. Ó. Mas eu vou ser disciplinado em relação a isso. Então, se a minha estratégia tiver um rebaixamento de 1,50, eu tenho que diminuir a mão. Então, como que eu faço a conta? Valor de 2 contratos vezes 1,50, que vai dar aqui o valor bruto. Aí você pega esse valor bruto e diminui pelo valor de 2 contratos. Vai dar 1.800. Tem outras formas mais fáceis de fazer, mas essa aqui é que eu acho mais prática na calculadora. Então, basicamente, galera, 1,50. O Robert Pardo fala até em 1,20, né? 1,20 ali, ele já rebaixa. Eu, com meus estudos, eu falo 1,50, 1,40 ali. É onde eu rebaixo para a mão para anterior. Isso vai servir para outras contas, por exemplo. A gente tinha feito o cálculo ali que precisaria de R$ 22.000 para operar com, sei lá, com 4 contratos. Então, 1,50 aqui vai dar 33 mil. Então, 22 mil menos 33 mil. Se eu tiver um rebaixamento aqui de R$ 11.000 na minha conta, eu vou lá e diminuo. Então, assim, cara, tem a vantagem da segurança, que é o quê? Cara, até hoje nunca teve uma situação na estratégia do índice, por exemplo, dentro dos WFAs que eu já fiz, de você subir para 4 contratos e ter um rebaixamento de R$ 11.000. Então, assim, o que é que vai acontecer? Quando você tem mais capital e você opera menos alavancado, você opera mais confortável. Ou seja, pode até ter um trimestre que você vai perder aqui R$ 5.000 no índice com 4 contratos, ou em outras estratégias. Mas aí, qual que é a expectativa matemática? 750 vezes 4 é o que a estratégia entrega aqui por mês, né? A média é ganhar R$ 750 por mês. Então, por contrato. Você vai ganhar 3 mil. Em 2 meses você recupera um trimestre de loss. E aí você volta para o game e continua operando. Então, esse é o jeito seguro de se trabalhar. Agora, se vocês quiserem adaptar, eu vou aumentar os meus contratos com... Eu vou dar uma recomendação antes de finalizar a aula. No mínimo, vezes 2. No mínimo, drawdown vezes 2. Menos do que isso, não tem como. E o rebaixamento, eu acho que 1,50 é o limite. Mais do que isso, não tem como. Então, só tem como fazer para baixo. Então, se você quiser rebaixar contrato, você tem que fazer essa conta para baixo. 1,50 é o mais agressivo ali, é o limite. Acima disso, não recomendo. Então, conseguiram entender aí como é que funciona? Mas com o portfólio conseguiríamos diminuir o capital necessário. Com o portfólio, você vai chegar ali nessa estratégia e vai atingir o pico dela. Né? Então, R$ 22.000 na estratégia do índice é o máximo. Por mais que você coloque mais estratégias ali, o máximo que você vai poder operar no índice vai ser com 4 contratos ali na estratégia do KV. Então, por exemplo, se você quiser, eu tenho 22 mil, vou botar aqui no índice 4 contratos no KV. Aí na próxima estratégia eu recomendo que você já ir mais leve. Então a próxima estratégia com 22 mil dá para operar com 4 contratos. Eu operaria com 3, a segunda estratégia principal do portfólio. E aí, a terceira estratégia principal do portfólio dá para operar com 22 mil, 4 contratos, eu operaria com 2. Então 2 ou 3 também. Então aqui 3 seria o aceitável. Então, ó, 4 em uma estratégia, 3 na outra, 3 na outra. Aí a gente já estaria com 3 estratégias. A quarta estratégia do portfólio, eu faria o seguinte: eu operaria com no máximo 3 contratos também ou 2. Então, 2 contratos aqui seria o meu máximo. Então aqui daria 12 mil. Ou 12 contratos. Porque, galera, 12 contratos você já vai estar numa alavancagem um pouco alta em relação aos 22 mil reais. E você vai estar operando com 4. Agora, se você for colocar um contrato, aí você pode ir até 12 estratégias, né? Então, basicamente, se for chegar ali em 12 contratos, fazendo o drawdown global ali da estratégia, eu acho que 12 seria o limite. 12 seria o limite ali para você permanecer operando. Até aqui, dúvida, gente? Todo mundo conseguiu compreender essa aula aí de drawdown? Conseguiram pegar a visão? Ficaram dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Luciano aí, consegui responder a tua dúvida aí? Deixa eu ver aqui a dúvida do Luiz Guilherme. Opa, Luiz Guilherme, pode falar, meu amigo. Tranquilo. Tira uma dúvida. Para operar no COP, Certo. para cada estratégia, independente da estratégia, sempre tem que ter uma conta separada para ela, né?
Exatamente, isso aí. Tem que ter uma conta para cada Mesmo se estratégia. for operar uma estratégia do dólar e do índice, Exatamente, isso aí. Isso tá? acontece, galera, porque o COP, eles tem vezes que ele executa mercado lá. E aí, se tiver operação, o que tiver dentro do servidor ali do COP, vai zerar mercado, independente de ser índice ou dólar, entendeu? Não, mas nessas estratégias, por exemplo, eu montei um portfólio aí de 10 estratégias, que eu mesmo criei todas elas. Também tem que ter uma conta, né? O ideal é ter uma conta para cada estratégia. Cara, se você for operar manual, aí vai do teu gosto. Por exemplo, eu prefiro ter uma conta para cada estratégia. Porém, até porque fica mais fácil de controlar, os resultados vêm separados na nota de corretagem, eu consigo controlar melhor. Aí, se uma estratégia está indo mal e as outras estão indo bem, eu consigo transferir o dinheiro de uma conta para outra para cobrir ali, manter as margens ok. Eu acho melhor de gerir e melhor de operar, porque aí eu abro 10 profit aqui e vou fazendo as operações. Eu já me organizei, eu consigo operar com 10 profits ao mesmo tempo. Por isso que às vezes eu tô ali na sala e eu falo uma coisinha errada ou outra ali. Ó, galera, compra aqui e é uma venda, né? Eu falo no automático ali, porque eu tô olhando 10 estratégias diferentes. E aí tem umas que tem no robô e outras que eu tenho que operar manualmente. Então, assim, eu gosto de deixar separado. Já o Bruno que trabalha comigo aqui e o Jorge, eles têm na carteira deles. Só que aí é o que é a minha grande crítica à carteira no Profit é o seguinte, que na nota de corretagem vem tudo misturado, cara. Então, pra você poder fazer o controle, fica muito mais difícil, entendeu? Aí vai do seu critério. Você pode criar uma carteira no Profit e operar via carteira. Você pode abrir várias contas e operar várias contas. Vai do que você achar melhor. Você pode ter, por exemplo, duas contas operando no COP, três contas operando no robô de execução no Profit e o resto manual. Aí vai do seu critério. Entendi, valeu, obrigado. Show de bola. Ô, Wallace, pode falar, meu amigo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, vamos lá. No caso, você acha mais recomendável, ao invés de calcular, vamos supor, 2,5 do draw do médio, eu colocar mais um, colocar 3,5 para ter uma questão de segurança a mais no valor para subir mais o contrato? Eu acho viável. Esse aí é o caminho ideal. Agora sim, 3,5 eu acho muito. 3 seria o ideal. 3, ideal. É, 3 Show. ali. Porque às vezes não vale a pena querer subir o contrato de olho grande e aí já pegar um período de drawdown e ficar descapitalizado e ter que voltar. Porque acho que é pior voltar do que ter que esperar um pouco mais, entendeu? Exatamente. A gente vai abordar, galera, na próxima aula. Eu vou pegar o livro do Van Tarp e a gente vai abordar exatamente esses pontos aí. E aí vocês vão ver que realmente isso atrapalha muito. Porque assim, uma coisa, eu vou dar um exemplo legal para vocês. Ó. Hoje eu tive um cara que ele desistiu do robô. O robô, nos 15 dias gratuitos para ele, ganhou R$ 500. De 1.500 é um baita de um retorno. 1.500 com um contrato você fazer R$ 500 é um retorno fenomenal. E aí ele queria fazer o seguinte, cara, eu quero deixar o valor mínimo que o robô usa por dia, R$ 200 na conta. Só que aí eu já conheço esse filme, entendeu? O cara vai chegar e falar, eu vou depositar, e vai ter dia que ele vai esquecer, aí o dia que era pro robô ganhar não vai ter operado porque ele esqueceu de transferir. Não precisa levar É, isso, não. ele vai cometer uma série de erros ali que vai depender dele, e aí vai atrapalhar o lance do robô. E aí eu falei, mano, você tem que deixar o capital lá na conta pro robô operar. Senão eu não faço questão de ter o robô. Aí ele, você vai perder o dinheiro da assinatura? Eu falei, mano, não tô precisando. Aí ele foi lá, então ninguém manda no meu dinheiro. Tipo assim, como ele criou um viés na cabeça dele que eu tava querendo mandar no dinheiro dele, cara. Então, assim, tem gente que cria umas heurísticas, que é o que o Van Tarp chama de crenças, né? Conjunto de crenças, que eu deixo o dinheiro suficiente mínimo ali na corretora, porque se tiver 3.000 lá, tá parado. O robô só tá usando um contrato, ou dois contratos, não tá usando todo o capital. Mas, galera, o nome disso é margem. É um conceito que as pessoas não estudam. É uma margem de segurança. É uma margem para você poder deixar lá na conta e você não esquecer. Vai ter um dia que você vai esquecer. Você tem que deixar lá para o robô poder operar tranquilo. E o cara, não, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Então, assim, é o que o Wallace acabou de falar. Às vezes o impacto de voltar para um contrato atrapalha. Eu tinha um aluno antigo que ele estava em 3 contratos, e aí ele foi para 4. Aí voltou, foi para 4 de novo, voltou. Foi umas 4 vezes numa estratégia que ele estava operando, para 4 e voltou.
Na quinta vez ele desistiu da estratégia. Ele falou, mano, a estratégia tá muito vai e volta, não tá mais dando lucro, vou desistir dela. Depois que ele desistiu, a estratégia deu 6 meses seguidos de ganho. Ou seja, ele teria saído de 3 contratos e ido para, sei lá, 7. Deu um lucro enorme a estratégia. Aí, eu vou até falar qual que é a estratégia, que é a frequência, que o Anderson até opera ali, tá estudando ali. Então, ele desistiu por causa das vezes que foi e voltou. Então, é aquela coisa. Você tem que estar dentro do gerenciamento, conhecer o comportamento da sua estratégia para você poder ter resultado, senão não adianta. Basicamente é isso. Mais alguém tem dúvida, gente? Tem a do Rony aqui, ó. Enquanto ninguém pergunta, eu vou responder dele. A dele é muito boa. E quando eu devo transferir capital de uma estratégia para outra para salvar e manter todas? Cara, eu geralmente faço o seguinte: vamos imaginar que você está operando ali 10 estratégias. E aí o capital mínimo ali vamos colocar aqui 3 estratégias para facilitar, né? Então, deixa eu até diminuir isso aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui estratégia 1, e estratégia 2 e estratégia 3 aqui, né? Então a gente tem aqui 3 estratégias. Cada um aqui começou com 1.500. Então a gente tem aqui, vou colocar 1.5K aqui, galera, que é mais prático. Então cada uma começou aqui com 1.500. E aí o que aconteceu? Vamos pegar elas aqui. Se passaram 3 meses aqui, e a gente teve aqui a estratégia 2 foi para R$4.000. A estratégia 1 foi para R$4.000. A estratégia 2 foi para 3.500. E você deu azar aqui, a estratégia 3 ela chegou a bater 2.000, aí caiu. E agora ela chegou aqui em R$900. Então ela está aqui com R$900. E aí a estratégia 3 aqui, ela arrisca uma média de R$200 por dia. Vamos fazer um comparativo aqui igual o índice. R$200 por dia. O que eu faria aqui? Eu tiraria aqui dessa estratégia 2 aqui, ó, R$250 e traria para cá, para poder compor o capital. Então o capital aqui já ia voltar para 1.000, 1.100, R$1.150. E eu tiraria aqui dessa outra estratégia mais R$600 e colocaria aqui, para poder deixar essa estratégia aqui no gás. E aí, você tem que planilhar para isso aqui ser tipo um banco. Ó. Então, essa estratégia 3, ela está devendo dinheiro para a estratégia 2 e dinheiro para a estratégia 3. Então, assim que ela ganhar esse valor dos empréstimos aqui, você manda de volta para as outras contas. E aí, você mantém o portfólio balanceado e sem risco de quebrar ali uma conta ou outra. E aí, você vai avaliando o desempenho da estratégia, que mais para frente a gente vai aprender como avaliar quando a gente deve ver se uma estratégia ela está num período de drawdown e é um período normal, passando por um período de drawdown que toda estratégia passa e a gente tem que continuar operando e sobreviver esse período, ou se é um período que a gente tem que olhar se a estratégia ela está em um período que ela está possivelmente deixando de funcionar e a gente tem que reavaliar os parâmetros para tentar dar uma melhorada, ou se é um período que a estratégia realmente deixou de funcionar, que a estrutura perdeu a validade no mercado, porque o mercado se sofisticou, e aí a gente vai ter que parar de operar essa estratégia e pegar outra. Então, mais para frente, a gente vai aprender isso. Então, assim, eu sei que muita gente aqui está ansiosa, vamos fazer logo as estratégias, vamos fazer igual a última aula ali, que já foi ali, já testou umas estratégias, mas assim, se vocês não entenderem essas questões aqui, como que eu vou chegar para vocês e ensinar estratégias, se vocês não vão saber avaliar se as estratégias são efetivas ou não? Porque aqui eu mostrei um ótimo exemplo de uma estratégia que é efetiva, que ela deu lucro aqui, mas por causa do tamanho do drawdown dela, eu descartaria ela e tentaria fazer outras estratégias, porque dentro do meu parâmetro de avaliação, esse capital aqui daria para operar 2 contratos em 2 estratégias diferentes, né? Um contrato em cada uma, em que tivesse um drawdown mais ajustado aqui, que a gente sobrevivesse aos períodos ruins. Então, sem saber avaliar essas coisas, a gente não vai conseguir desenvolver estratégias. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente começa pelo caminho de aprender a avaliar a robustez de uma estratégia para depois a gente poder criar a nossa. Então, dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Todo mundo conseguiu compreender? Rony, conseguiu esclarecer tua dúvida? Show de bola. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando por hoje. Quinta-feira a gente tem aula de novo. Então, tamo junto. Um grande abraço a todos aí. Bom descanso. E vamos tocando ficha. Valeu, pessoal. Fui.